Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado a você que compartilha nossos sinceros agradecimentos e sejam bem-vindos de volta. Nós temos que prestar atenção a tudo, gente. Temos que prestar atenção a tudo. As questões que estamos assistindo hoje no Brasil, ela está claríssima como nunca teve antes. Nós estamos assistindo uma investida, praticamente o que aconteceu com os bolcheviques. É a mesma coisa que aconteceu com os bolcheviques. Simplesmente estamos assistindo governos ou medidas governamentais e de pessoas que se encontram no nosso pleno Estado de Direito, afrontando de forma absurda mandatários superior com legitimidade de voto. É como se nós não existíssemos. É como se nós não fôssemos a quem faz valer o poder do legislativo, valer o poder do executivo. E esses mesmos poderes que são legítimos representantes do poder que é o povo, é de fato afrontado por via de acharem que podem agir conforme aconteceu em outubro de 1917, quando alguns juízes acharam de fazer conforme o seu meio e embrechar ou encontrar brechas para que venhasse das condições exata daquele que o qual poderia assumir o poder no governo provisório. As medidas que foram tomadas antes mesmo do governo provisório daquela época da Rússia, era que as coisas andariam dentro de um parlamentarismo e que as coisas iriam funcionar e que as coisas iriam melhorar dentro das promessas daquele que o qual hoje é o berço da destruição de uma nação e de muitas outras nações e de muitas vidas. 100 milhões de vidas foram abatidas por causa desse socialismo, por causa desse comunismo. Nós temos pessoas que almejam isso para o Brasil. As questões de o Brasil não ter alcançado o objetivo em 64, porque houve o repúdio da população. E foi a nossa defesa, a defesa do direito do cidadão, que abateu todos os que naquela época foram rejeitados, exilados, e hoje voltaram ao poder e almeja de todas as formas o socialismo. Essas pessoas não pensam, essas pessoas não têm raciocínio, essas pessoas não têm ciência de comunicação, elas não têm elas não têm domínio, são pessoas que lhe falta tudo que pode imaginar de democracia. Eles não suportam a palavra democracia, eles não suportam, eles maqueiam. O que faz com que essas pessoas venham sustentar a palavra democracia é sua índole de maldade, buscando, apostando e fazendo fomentar dentro de si a certeza que os fracos vão aceitar o seu ponto de vista. Nós estamos vendo e que na época, em 1917, a sociedade foi entregue a uma desorganizações e comitês da Guarda Vermelha, comitês do proletariado, comitês dos grupos rurais, foi criando os comitês. E as pessoas que aderiram aos comitês, eles viviam dentro de uma desordem. E essas desordens, eles começaram a fazer valer os direitos de tomar as coisas de outras pessoas. Nós estamos com a história escrita para que todos nós venhamos aprender. Então, uma vez esses comitês alinhada dentro alinhado dos pensamentos de cada um, tendo seus representantes bolchevique,
O que aconteceu? Depois eles foram eliminando cada setor e unificando ao poder. Se tinha um poder, um levante contra revolucionário, ou seja lá como eles queiram, como nós estamos entendendo hoje, que eles usam o termo contra a democracia, contra o Estado de Direito, já ouvimos até juristas dizer que atacando a instituição ataca a democracia. Eu nunca vi tanta ignorância na minha vida, eu nunca vi tanta gente estúpida na minha vida. O Estado, o corpo físico, por exemplo, do Congresso Nacional, o corpo físico do Supremo Tribunal Federal, o corpo físico do Palácio, são instituições de Estado de Direito. Democracia é o povo que tem como base o Estado Democrático de Direito. Não tem nada a ver. O Estado de Direito é os prédios, é as instituições. Isso é Estado de Direito. Estado Democrático de Direito é o povo. A democracia para o povo, com o povo e para o povo. E para isso é que nós temos que colocar pessoas exatas. E quando acontecem esses movimentos, hoje nós temos no Brasil deputados. Naquela época, 1917, eram os comitês. Então se criavam os comitês e fazia com que esses comitês recebessem ordem. Não era nem escrito, era papel a lápis do Comitê Militar Revolucionário de Petrogrado. Eles davam a ordem dessas pessoas porque eles já tinham no poder alguém dos bolcheviques. E passavam para essas pessoas extremamente violentas. E essas pessoas agiam. É o que nós estamos vendo no Brasil. Olha, assalto celular, roubo, furto, estupro. E tem, por via, algumas partes da política que estão defendendo essas pessoas. É os mesmos comissionados, os comissários. Os comissários. A gente tem que aprender que nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Não basta mais a revolução, não basta mais a ideia. Tem que haver a guilhotina conforme foi dito pelo comissariado da guerra, que depois foi morto pelos próprios companheiros. Quem não lembra? Aí diz que é alta traição. Eles começam a inventar. Quer dizer, chegar nos seus objetivos, o que é que eles vão fazer com essas pessoas? Eliminá-las. Porque elas vão buscar outros postos. Então o povo, uma hora dominado, aceita de bom grado tudo que é imposto e não vai sair do poder. Nós estamos vendo a América Latina sendo pintada de vermelho. A América Latina foi pintada porque são países pequenos e são países que não há uma obrigatoriedade e não tem um interesse. Tanto é que agora, por exemplo, em algumas partes da América Latina, alguns países que tiveram as suas eleições, teve mais pessoas que não votaram do que as que votaram. Então nós estamos vendo isso acontecer e nós estamos até presos ao sistema, porque nós não escolhemos os candidatos. Nós não escolhemos. O sistema eleitoral é que propõe a você a votar. E você é obrigado a votar sobre pena de não tirar um passaporte, pena de um concurso público, então pena de multa. Temos uma série de consequências em caso não venhamos votar. Veja que o Brasil ela já está alinhado com uma certa comportamento dentro de uma ocasião que somos obrigados em fazer parte de uma canalice, parte de uma desorganização, para que venhamos apostar nas mesmas figuras que estão todos alinhados dentro de um único pensamento, dentro de uma única forma de ideias. Nenhum deles mudam, todos eles são a mesma coisa, estão eles alinhados na mesma ideia. E tem até pessoas que outrora era contrária a esse pensamento, hoje fala e até mesmo diz que Jesus é comunista.
Então nós estamos vendo essas coisas acontecer todos os dias. E eles estão avançando, 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 e nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada para mudar a situação atual e nem estamos fazendo nada para evitar o desastre amanhã, porque simplesmente estamos acreditando que uma parte do Brasil vai decidir pela via da ordem natural, sem considerarmos a ordem avessa ou inverso ou o contrário da situação que nós estamos vivendo hoje. Porque, olha, se nós fecharmos os olhos, eles estão com os olhos abertos. Se nós estamos dormindo, eles estão planejando. Enquanto nós estamos aqui simplesmente espalhando alguns comentários, algumas informações verdadeiras, informações práticas, eles estão maquinando o mal toda hora para avançar, para avançar, para avançar. Quando nós falamos que devemos avançar, as pessoas têm a mesma ideia de que alguma coisa vai acontecer, algum vento, algum sopro, vai acontecer algo. Não vai, meu querido. Não vai. Se nós não colocarmos as mãos na massa, não vai haver uma edificação. Não vai haver um trabalho eficaz. É preciso que cada um de nós brasileiros venhamos edificar de uma forma coesa a ideia de salvar o Brasil do desastre socialista que durante 16 anos foi implantada a base. Só está faltando o momento, assim com a mesma capacidade que Lenin falou. Se é para a gente meter uma bala na cabeça para que venhamos colocar em prática a nossa ordem, faremos isso sem perder tempo. Eles não perdem tempo. Eles não perdem tempo. Desperte para isso. Eles não perdem tempo. Tempo. Vocês me dão licença só um pouquinho que eu vou pegar aqui uma daqui. Em 1º a 13 de dezembro, Trotsky, depois foi morto, ele era o alto comissário do povo para a guerra. Dirigindo-se ao delegado do Comitê Central dos Sovietes, previu em menos de um mês o terror, do mesmo modo que ocorreu durante a Grande Revolução Francesa. Vai ganhar forma bastante violenta. Não será mais somente a prisão, mas a guilhotina. Eles não vão querer só sua prisão. Olha a presidente que foi presa. Olha a presidente que foi presa. Essa notável invenção da Grande Revolução Francesa, que tem como a maior vantagem reconhecida a de encurtar o homem em uma cabeça, que estará pronto para os nossos inimigos. É isso que ele quer de vocês. Algumas semanas mais tarde, tomando a palavra numa assembleia de operários, Lenin mais uma vez invocou o terror. Essa justiça revolucionária de classe. Ele dizendo, essa é a justiça. O poder dos sovietes agiu como deveria ter agido todas as revoluções proletárias. Ele acabou de uma vez por toda com a justiça burguesa, esse instrumento da classe dominante. Os soldados e os operários, aqui eram comitês, devem compreender que ninguém os ajudará se eles não se ajudarem a si próprio. Se as massas não se levantarem espontaneamente, não conseguiremos nada.
enquanto não aplicarmos o terror sobre os especuladores, uma bala na cabeça, imediatamente não chegaremos a lugar nenhum. Está no livro Negro do Comunismo. O que ele quis dizer em relação às massas? Ele disse: se as massas, se os marginais, os bandidos, os piores, não agirem e não tomarem, não fazerem o terror, nós não vamos conseguir o quê? Propor a nossa maior e mais benevolência obra, que é o terror. Mas antes disso, ele falava sobre o governo provisório da Rússia, a queda do czar, e ele falava sobre esse governo provisório, sobre um governo parlamentarista. Falava de coisas boas, desenvolvimento, investimento, indústria, convocou a Assembleia, tudo coisa boa. Quando houve a renúncia do czar, foi que ocorreu a revolução e ele assumiu o governo provisório. A primeira coisa foi matar o czar. E assim, todos os que colaboraram para que pudesse ele chegar ao poder. E assim sucedeu o genocida, os piores momentos dos russos, que até mesmo alguns disseram assim: nós nos arrependemos de termos acreditado nessa balela, nessa mentira. Tá aqui, se você lê esse livro, você nunca mais quer falar sobre socialismo ou comunismo. E apesar de tudo, os nossos socialistas e comunistas são estúpidos demais para colocar um programa. Nem isso eles prestam. Não queira conversa com essas pessoas, não queira. O fim é você levar uma bala na sua cabeça, porque eles não vão deixar barato. Olha a história, todos que conseguiram fazer com que ele chegasse ao poder foram parar na prisão. Você vai se unir a essa pessoa. Eu lamento dizer uma coisa, mas o que eu estou vendo aqui no estado de Minas Gerais, é que o ex-prefeito vai acabar num calabouço da Polícia Federal. É isso que vai acontecer. Isso aconteceu com os grandes empresários e eu acredito que a maioria nem precisamos aqui comentar para dizer a você o que de fato aconteceu nesse Brasil. É a história se repetindo. Obrigado aí. É a história se repetindo para todos nós. Tudo escrito. Parece que tiraram do livro, dos manifestos, do livro Negro do Comunismo. Parece incrível, mas é tudo descrito como essas pessoas querem. Parece que copiam. Por que copiam? Porque não tem capacidade de criar alguma coisa, ou uma coisa nova. De forma nenhuma. Não tem raciocínio, não tem ciência, não tem educação, não tem nada. Nada. É um joio, é vazio. Escolha as piores coisas, sabe? Trotsky que tirou a guilhotina e vai tirando as coisas piores. Até, sabe, tudo que acontece, eles vão tirando para poder ser praticado. Nós não queremos isso para o Brasil. Um abraço a todos.